Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Antes de nós falar aqui, mais uma vez eu quero agradecer a toda a equipe que trabalharam, os irmãos que nos apoiaram e nos ajudaram para que o evento deste dia acontecesse. Fizeram eu chorar demais esse dia. E eu estava falando, não sei para quem que eu estava falando, que eu não choro em guarda, nem que seja dos meus parentes. Mas na presença de Deus eu choro à toa, porque é diferente, é algo diferente. Então eu quero agradecer a todos e agradecer os que nos visitam também, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, São João 14, e o versículo é para ser XVI, eu acho que é isso. 16 em diante. A palavra nos diz: glória a Deus. Eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e habitará em vós. Amém? Feche os teus olhos um momentinho. Querido Deus, a palavra é tua, a inspiração é tua, apenas sou um instrumento nas tuas mãos que tu pode usar como que é da sua vontade. Nesta noite eu quero pedir a orientação divina para falar aquilo que nós acabamos de ler, para que o Senhor fale conosco aquilo que nós necessitamos de ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos, Senhor. Espírito da verdade, fale sobre esta verdade na minha boca para a transmissão para a igreja. É no nome de Jesus que assim pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós vivemos num mundo cheio de tudo que é tipo de espírito. Tem espírito de inveja, espírito de contenda, de confusão e de ciúme, de exaltação, de orgulho, que se refere a espírito. Mas aqui, quando Jesus estava ainda nessa terra, que não tinha sido morto, ele ensinou os discípulos, como nos ensina nesta noite, a sua palavra. E ele falou: convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. Mas se eu for, enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, estará convosco e habitará em vós. Arrependei, para que vossos pecados sejam apagados, e receberei refrigério para a sua alma. No mundo tereis aflição, mas tenham ânimo, disse Jesus. Eu venci, se assim fizerem, também vencerão. O Espírito da verdade, muitos acham que era só para a igreja primitiva ou daquele século. Mas não. A promessa do Pai é para todos quanto o Senhor chamar. Os que estão longe, estão perto, e a todos aqueles que o Senhor chamar, como vocês estão aqui, acredito que é um chamado de Deus. E o Espírito, irmão, que convence, o Espírito de Deus, que convence o homem das coisas negativas, de todas essas espiritualidades que eu falei no começo que tem. Infelizmente, o ser humano, a maioria do ser humano, estão acometidos por esse tipo de espírito. Você entra num trabalho, começa a trabalhar, de repente parece alguém que não é encarregado, mas quer mandar em você. E quer dar ordem. E quer que se obedeça a ele ou ela. O que é isso? Espírito de exaltação, espírito de comando, mas que não vem de Deus. Então, irmãos, todo ser humano tem os seus defeitos. Deus criou nós desta forma. Mas, quando nós entendemos o mistério da nossa vida para com Deus, nós começamos a entender que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. O que significa? Significa que quando terminar nossa caminhada terrenal nesse mundo, nós iremos para a eternidade com o Senhor, viver no céu. Mas para isso temos que nos preparar para toda coisa que nós fazemos, seja dirigir um carro, trabalhar de pedreiro ou plantar semente, tem que ter uma preparação. Porque se nós não nos preparar, aquilo que projetamos sai tudo errado e não funciona. E a vida com Deus não é diferente, irmãos. Precisamos nós preparar. Mas como nós preparamos? O mundo está aqui e nós estamos nele. E querendo ou não querendo, nós temos que viver nesse mundo. E o mundo oferece tantas coisas que aparentemente é bom para nós. Parece que é bom. E muitas vezes caem. Por que caem? Porque não tem uma preparação espiritual. Porque, querendo ou não querendo, nós temos a personalidade espiritual e a personalidade carnal. E aquilo que nós alimentamos mais, certamente vai sobreviver. Se nós alimentarmos mais a nossa carne, a carne vence.
Se nós alimentarmos mais o Espírito vence. Com isso, quero dizer, irmãos, que cada um de nós, incluindo eu, tem guerra dentro de si mesmo. Você enfrenta uma guerra. Você mesmo. Porque você quer fazer uma coisa, a carne pende para o outro lado. E às vezes, se você não tiver uma disciplina, a carne te leva a fazer coisa que entristece o Espírito de Deus. E aí começa então a fraqueza espiritual. E de repente que muitos às vezes se entregam ao Senhor, se convertem a Deus, e às vezes são até batizados com o Espírito Santo, falam até um dom de língua, mas acabam abandonando os caminhos do Senhor por causa disso. Porque não encontram mais força para congregar junto com os irmãos e preferem voltar para as obras mortas da carne. Então, irmão, o Espírito de Deus, ele veio para ficar com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Todos nós temos uma coroa um dia que vamos usar no céu. Eu não sei o tamanho da coroa, que pedras tem, mas a Bíblia diz que todos aqueles que vencerem o mundo entrarão pelas portas no céu. E lá então receberão sua coroa de glória. Tem muito sofrimento aqui nesse mundo, mas receberão a coroa. Então, por essa razão, precisamos, irmãos, entender. Quando você quer se preparar, e primeiro aqui nós tínhamos 4 cultos na igreja. 4 cultos. Hoje nós temos praticamente 2. Às vezes no sábado temos o culto da palavra. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Que uma preparação não é só na igreja que você se prepara. Você se prepara no teu lar. Você faz um propósito com Deus, levantar de madrugada, fazer oração nas madrugadas. Você que não é batizado no Espírito Santo, pede para o Espírito Santo te batizar, ou te dar entendimento para você ganhar outra alma para a glória do Senhor. E assim você vai se preparando. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima de você. Sabe, irmãos, hoje aconteceu um fato aqui que não vou deixar de falar. Acredite se você quiser. Mas eu sempre, nesta igreja, cansei de ver com meus olhos anjos, que outros, anjos de Deus, e outros não viam, mas eu vi. E hoje aconteceu um fato. Eu estava abraçado aqui com o pastor Jamil e o pastor Elia, eles orando por mim lá bem debaixo daquelas bexigas lá. Foi de relâmpago, mas eu vi. Eu vi o anjo. Então, irmão, a Bíblia diz que cada um de nós tem uma proteção de anjo que nos guarda e nos protege. É coisa sobrenatural, é mistério de Deus. Mas isso só acontece porque existe uma preparação. Anjo não tem corpo. Não é que nem nós. Ele se transforma. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. A preparação tem que existir. Tem que existir. Por quê? Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você se aconselha com a diretoria da empresa ou com lá no RH. Lá tem os estatutos que eles passam para você ou para mim, se eu for trabalhar. E se eu fizer de acordo com o que eles me orientam, eu não vou ter problema com o encarregado, nem com a empresa, nem nada.
eu vou ser um trabalhador exemplar, porque eu estou obedecendo uma lei, a lei empresarial. E eu sou empregado. Preciso obedecer para mais tarde, quem sabe, ser remunerado e ter um dinheiro a mais do meu salário. É assim que funciona. Mas se eu não obedecer, se eu começar a achar que eu sou dono do meu nariz e começo a fazer as coisas erradas, chego atrasado, bato o cartão atrasado, discuto com o encarregado em qualquer coisa. Não sei para quem que eu estava falando, que às vezes a gente tem que engolir caroços, muitas vezes, numa empresa para você permanecer. A gente se humilha, sabendo muitas vezes que tem razão, mas a gente tem que fazer isso para sobreviver. E quem faz isso tem o aval de Deus em sua vida. Então, irmãos, com Deus não é diferente. Deus não vai descer do céu, pegar para tua mão e dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. Assim eu não vou te amar mais, vou te abandonar. Ele não vai fazer isso. Ele deixou a palavra, deixou a Bíblia Sagrada. Como uma empresa tem seus estatutos, Deus deixou os seus estatutos, que é a Bíblia Sagrada. E ele vem nos ensinando para que nós aprendamos a obedecer esse estatuto que está nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós obedecemos os mandamentos, nós temos, como é que eu posso explicar aqui? Temos o direito de chegar para Deus no sentido espiritual e pedir e fazer com que Ele nos ouça por causa da nossa obediência. Sabe, eu fico muito feliz com o que aconteceu hoje aqui, porque quando alguém se converte, eu passo alguns itens, não faço o curso, mas passo alguns itens, e esses itens são 8 itens que eu passo para as pessoas que se batizam. Mas um dos itens que eu sempre passo está escrito, se não me falha a memória, em Hebreus, capítulo 23, 25. Não deixais a congregação aonde você foi chamado, que se aproxima aquele dia, ou seja, o dia do arrebatamento. Então não é para fazer isso, é um dos mandamentos de Deus, nesse sentido. E Hebreu 13, 17, se não me falha a memória, também fala assim: obedeceis os vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. E lá, se você ver, está escrito assim, que é para fazer com alegria e não com tristeza. Com tristeza. Né? Então, hoje me alegrei muito do que vocês fizeram, a igreja fez, comemorando meus anos que estou vivendo nesse mundo, 75 anos, e graças a Deus não careceu correr para baixo para cima, atrás das coisas, veio tudo tranquilo. Isso aí se chama também amar o vosso pastor, como a Bíblia ensina. E a respeito disso, irmão, o amor, ele não pode ser fingido. O amor não tem orgulho. O amor tudo pode, tudo suporta, não suspeita mal.
O amor tudo espera. Porque havendo dom de pregar, havendo dom de oração, havendo dom de cura, havendo dom de língua, tudo isso vai terminar. Tudo isso vai terminar. Mas o que vai permanecer? O amor. O amor vai permanecer. Todos esses dons que eu citei, irmão, ele vem sobre a igreja que somos nós, através da nossa obediência a esses estatutos, esses mandamentos que a Bíblia ensina. Ele vem sobre nós. Mas não vai permanecer para sempre, porque isso é para o mundo natural que nós vivemos. Para o mundo espiritual, tem que ser uma preparação do espírito e da alma. E quando isso acontece, quando um cristão morre, que chamamos morte, e a morte passa a todos os homens, ninguém se escapa dela. Mas se esta pessoa, ela morreu servindo ao Senhor, então no sentido bíblico, nós vamos descobrir que essa pessoa não morreu. Estão entendendo, irmão? Ela não morreu. Ela está dormindo. A Bíblia diz que ela está dormindo no Senhor. Ou seja, saiu de uma sala e você estava na cozinha e foi passar. Ou saiu desse mundo e foi para um lugar determinado por Deus. Quando chegar o dia que o Senhor voltar para levar a igreja no arrebatamento, vai acontecer algo extraordinário. Vai ter anjos enviados por Deus aos quatro cantos desse planeta. Anjos, administrador por ordem de Deus. E vão recolher os salvos. Os salvos. Trombeta soarão. E eles vão recolher. E o interessante, irmãos, que se nós estivermos neste corpo, como você está hoje, e foi o dia do arrebatamento e você achou graça aos olhos do Senhor e teu nome não foi riscado do livro da vida, vai acontecer que você vai receber um corpo incorruptível. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. Nunca mais morrerá. Nunca mais. E aqueles que dormiram no Senhor e que chamamos de morte, a Bíblia diz que eles vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, então, em seguida, receberemos esse corpo que eu falei e iremos morar no céu. Mas tudo isso é uma preparação. Como se você se prepara para fazer um almoço, tempera a comida, faz bem certinho. Com a comida salgada você não vai comer, então você prepara bem. E a mesma coisa a vida com Deus. Você se prepara para uma outra vida do que estamos levando agora. É interessante, irmãos, que tudo que temos é Deus quem dá. Mas também quando chega a hora de nós partir, não levamos nada. Então é isso que a gente tem, por isso que a Bíblia diz, não tem amor no dinheiro. Você não ama o dinheiro mais do que a Deus. Porque quem ama o dinheiro a mais do que a Deus, se torna uma raiz de maldição, é a Bíblia que diz isso aí. Então, o que nós necessitamos? Necessitamos de dinheiro. Sem ele não podemos fazer compra, não podemos comprar terreno, nem carro, nem nada. Mas tudo que vier nas tuas mãos tem que entender que está registrado na Bíblia que Deus pede a 10ª parte ali. Para você colocar no altar da igreja. Se assim você fizer,
certamente tudo que você pedir e em tudo que você colocar as mãos vai fruir, até as pedras vertem água e terra seca brotam a semente e dão fruto. Porque sempre foi assim e ficou registrado na palavra de Deus. Então, por essa razão, irmão, existe uma preparação. E essa palavra que eu estou falando para os irmãos é uma palavra de incentivo e de preparação. Prepararmos não para viver até os 75 anos, 80 anos vivos, mas para viver a eternidade com o Senhor. Amém? Será que isso é verdade? Será que é verdade? Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus e Deus o arrebatou. E ele é uma simbologia da igreja dos últimos dias que vai ser arrebatado. Essa passagem de Enoque. Então, irmãos, mas o que eu comecei a falar sobre o Espírito. O Espírito. Veja bem, irmão, Deus criou nós à sua imagem e semelhança. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Personalidade de Deus. Então nós somos imagem do Senhor. Só que essas imagens de Deus, que Deus criou com muito amor, com muito carinho, ela se depravou. Ela caiu. Ela deixou de obedecer à voz do Espírito e obedeceu à voz da serpente. E com isso aconteceu que todas as gerações que vieram depois disso, a Bíblia diz que nenhum ficou sendo pessoas que serviam ao Senhor, mas todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia que diz isso, se você leu, você vai encontrar. Se você está lendo a Bíblia, você vai encontrar o que eu estou falando. Foram destituídos da glória de Deus. E como Deus amou o mundo de tal maneira, como diz a palavra, parece que em São João 3,16, se não me falha a memória, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. A pergunta é, você que é pai e mãe, você daria o teu filho que você ama para salvar alguém ou salvar uma humanidade, irmão? Pois Deus fez isso. Quando Deus fez o projeto de salvação comigo, com você, Ele reuniu no concílio dele Pai, Filho e Espírito Santo, quem sabe até o anjo estava por ali. E saiu o projeto de salvação. Deus é o sábio arquiteto do universo. E Ele criou tudo isso porque nos ama. E Ele falou para Jesus, olha, você vai ter que descer lá na terra. E a tua missão vai ser isto, e vai ser aquilo, e vai ser mais aquele outro. Você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai ser esbofeteado, você vai ser caluniado, e vão acusar você de tudo que é coisa. Mas você tem que ir. Você tem que ir. Porque senão, tudo que eu criei, que é o ser humano, não adiantou de nada. Então, quando Jesus veio a esse mundo, e que muitos não compreendem, veneram a Maria e pedem as coisas para Maria, e deixam às vezes Jesus do lado, e estão pedindo para Maria.
Eu acho que até Deus é maravilhoso, às vezes ele responde, porque Deus é amor. Mas uma coisa é certa, pedir para Maria e deixar de pedir para Deus é pecado. Por que motivo? Porque Maria foi um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento, irmãos, que a Bíblia deixa bem claro que ela ficou grávida de Jesus e seu corpo ficou a mesma coisa que ela fosse virgem, porque ela não teve contato com homem algum. E ela ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Quando isso aconteceu, Maria foi um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor usou Maria como fosse aquele grande instrumento. Por quê? A pergunta é, mas por quê? Porque Deus precisava se materializar como homem. Como homem. Vocês já imaginaram nisso? Precisava se materializar como homem, ser homem. Ser homem. E a Bíblia afirma que Deus é o verdadeiro Deus, e ela afirma que a Bíblia mesmo afirmando que Deus também é o verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, porque já existia com Deus Jesus na criação de todas as coisas. Ele estava lá na criação. Então como é que Jesus estava lá na criação e depois veio nascer de Maria de novo? Então não dá certo isso aqui. Mas aconteceu porque ele é o verdadeiro Deus e depois ele se tornou verdadeiro homem. Verdadeiro Deus porque já estava com Deus na criação de todas as coisas. Verdadeiro homem porque na verdade, irmãos, ele nasceu do ventre de uma mulher humana. Ela não era ela não tinha um corpo incorruptível. Ela tinha um corpo corrupto. Mas Deus usou o ventre dela para que o Filho do Homem se gerasse ali, para que se tornasse homem. E por 33 anos Jesus foi homem nessa terra. Não posso falar de outra forma, porque é a Bíblia que revela isso. E aí, como homem, o que eu não podia fazer, ele fez por mim. Você já pensou nisso, irmão? A lei, 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não roubar, não adulterar. E assim vai uma série de coisas na lei. Na lei. Agora Jesus vem, como manda a lei, se tornou Cordeiro de Deus. A lei diz que para perdoar pecado tinha que morrer um animal e o sangue tinha que ser espargido no altar ou no Santo dos Santos para que cujos pecados do ser humano fossem perdoados. Eu não podia fazer isso. Não tinha mais como. Jesus, como Cordeiro de Deus, fez. Ele guardou a lei dos 10 mandamentos. Prestem atenção que estou falando para vocês entenderem. Guardou a lei dos 10 mandamentos. E como a lei exigia sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por Deus. Por que ele fez isso? Por amor de mim e de você. Aí, depois que ele fez tudo isso, ele selou com o seu sangue o Novo Testamento. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E ele derramou o seu próprio sangue para perdoar o meu e o teu pecado. E é por isso que é importante, meus amados irmãos, nos aceitar a Ele como Salvador. Aceitar a Ele como Salvador. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aceitando o sacrifício da cruz. Estão entendendo?
Estamos aceitando o sacrifício da cruz. Aí Jesus selou com o seu sangue o Novo Testamento. E aí deixou novo mandamento, que eu já tenho ensinado para os irmãos. Deixou novo. E o novo mandamento é amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Se assim o fizermos, os 10 mandamentos estão incluídos aí. Mas já não é segundo a lei, mas segundo a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu pergunto, diante dessa palavra, você tem amado o teu próximo? Ou você tem odiado o teu próximo? Alguma coisa que ele te fez, você não ficou com ódio dele, que se tivesse uma possibilidade você vingaria ou até mataria, porque esse mundo é desse jeito, irmão. Mas nós que aceitemos Jesus como Salvador, temos que amar mesmo não sendo amado. Temos que perdoar mesmo não sendo perdoado. Tendo que compreender mesmo não sendo compreendido. E orar por aqueles que nos perseguem. Se fizermos isso, amontoaremos brasas de fogo sobre as nossas cabeças. O que significa a unção do Senhor Jesus? A unção de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é uma das coisas que nós temos que imaginar. Servir a Deus não é difícil, irmão. Mas obedecer a Deus é um pouco difícil. Eu sou cristão, eu sou evangélico. É fácil, uma palavra até bonita. Mas obedecer, a obediência, irmão, ela traz bênção para nós. A desobediência causa maldição. E quando nós desobedecemos, estamos trazendo complicação para nós mesmos. Se nós tivermos o conhecimento disso. Quando não temos conhecimento, por exemplo, eu fiz muita coisa errada no passado, eu não conhecia nem o que era a Bíblia. Falavam de Bíblia, mas eu não sabia o que era. Quando eu me converti a Deus, fui entender que a Bíblia é mandamento do Senhor. É o que me leva a conhecer o caminho da vida eterna. É um estatuto, é interessante nós meditar. E a Bíblia, irmãos, eu vou falando aquilo que o Espírito Santo vai me orientando. Sobre a Bíblia, pequenos conhecimentos que eu tenho, foi 40 autores que escreveram a Bíblia ou traduziram ela. E foi mais de 16 séculos, seja 1.600 anos, para concluir. E eu vejo assim, irmãos, que um escrevia com uma diferença de 100, 200, 300 anos, o mesmo assunto, mas um não contradizia o escrito do outro. Então eu posso entender com a minha mentalidade, que houve uma mentalidade mestre que dirigia a mente desses autores que escreveram os livros da Bíblia, que são 66 livros dos canões sagrados. 66 livros são dos canões sagrados. E dentro desses 66 livros é o que nós precisamos para nos mantermos e para nos prepararmos para a morada eterna. Amém, irmãos? Para a morada eterna. Glória a Deus. Está fácil a tua Bíblia aí, irmão Moisés? Joel 2, 28. Então veja bem, irmãos, que é muito interessante nós entendermos. Sabe, eu até não gosto de falar eu sou crente. Eu sou crente. Eu não gosto de falar essa palavra. Eu prefiro me chamarem de cristão. Mas crente
Está registrado na Bíblia que até o diabo é. Não sei se vocês já leram, mas eu já li na Bíblia que está escrito que crente até o diabo é. Ele crê, está escrito lá, estremece, mas não obedece. Então, se não obedecer, não adianta ter o nome de cristão. Tem que obedecer. Pode ler, irmão. 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Pode ler mais uns dois versículos. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o seu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o nome de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Tá. Vocês entenderam a leitura? Veja bem, então a igreja tem um privilégio, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, e na sua subida ele enviou o Espírito da verdade, Espírito Santo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, às vezes pessoas que têm seus vícios não gostam que a gente toque nisso, porque às vezes eu não gostava, eu não entendia nada. E eu entendo as pessoas que têm seus vícios. Quando a gente toca nesse assunto, a pessoa às vezes fica, o que é que tem com a minha vida? Às vezes a interpretação da mentalidade da pessoa, às vezes é assim. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz, irmãos, que quando você entrega a tua vida para o Senhor, você é uma pessoa que não pertence mais a esse mundo. Mesmo que você adquire tantas coisas, mas você não pertence aqui. Mas como, pastor? A Bíblia diz que você é casa espiritual de Deus. E Deus habita em você. E você se torna a casa do Senhor. Também fala que você e eu, nós, somos o templo de Deus. Templo. Agora imagine, irmãos, eu como casa de Deus, como templo do Espírito Santo. Eu ingeri cerveja, ingeri tabaquismo em mim. Eu estarei estragando com esse templo. Estarei destruindo aquilo que é precioso para Deus. Porque nós somos preciosos para Deus, irmão. Vocês estão entendendo? Você já pensou o valor que você tem para Deus? Então, veja bem, mas muitos não dão muita bola para esse tipo de coisa. E os organismos se aviciam e a pessoa continua e às vezes servindo a Deus, mas de uma forma pela metade. Vocês entenderam? Então, por que eu estou falando? Porque nós, irmãos, somos um povo escolhido. Escolhido, e quando você faz a vontade de Deus, a Bíblia diz: se alguém maltrata você, é a mesma coisa de tocar na menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque Jesus nos ama e deu a vida por mim e deu a vida por você. Vocês estão entendendo, irmão? Então, isso é muito importante, nós termos esse entendimento. Termos esse entendimento. Então, pense nisso, você que ainda não tomou essa decisão. Pense nisso. Pense nisso. Arrependerei
ou seja, arrependei-vos dos vossos pecados e receberá refrigério para a vossa alma. O arrependimento significa um novo nascimento, sabe? Um novo nascimento. E eu vou aqui falar algo que eu já falei, não sei que mensagem eu falei, mas eu me lembro que eu falei aqui. Irmão, quando teu pai te gerou, tua mãe te geraram, você foi gerado por varão e varoa. Por varão e varoa. O que significa? Você foi gerado na carne por teu pai e por tua mãe. Agora, quando você converteu a Deus, é diferente. A Bíblia diz que você não foi gerado na carne. Foi gerado no Espírito. E não foi gerado por varão e nem por varoa, por obra e graça do Espírito Santo. Então a diferença está aí, o novo nascimento. Mas como é isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, como disse lá o Zaqueu, não sei se foi o Zaqueu que falou, é o Nicodemo. Nicodemo falou, vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. A palavra é, olhe para o vento. Não sabendo de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. A pessoa que nasce, se converte, sabe que algo mudou em sua vida. Transformou o seu caráter. Transformou a forma de pensar, a forma de agir. Se era uma pessoa nervosa, a pessoa começa a ter paz. Se a pessoa era uma pessoa que tinha ciúme, larga a mão disso aí, porque Deus vai libertando. Se a pessoa era invejosa, larga a mão disso aí, porque Deus vai fazendo. Por quê? Porque teve um novo nascimento. E não nasceu da carne agora, mas nasceu do Espírito. E tudo que é nascido do Espírito é algo maravilhoso. E o Espírito de Deus está com a igreja, irmão. E no arrebatamento da igreja, aí sim, quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, infelizmente, vai ficar por um grande sofrimento nesse mundo. Uma igreja que nem essa vai virar em cassino de jogo. As pessoas vão se reunir para fazer jogo, bagunça, beber, jogar e essas coisas todas. Mas a igreja já não está aqui. E o Espírito de Deus também não estará mais aqui. Porque Ele pegou a igreja, entregou para o Senhor nos ares e se recolhemos junto para a glória do Senhor. Aleluia. Essa é uma grande verdade, irmãos. Uma grande verdade que nunca vai mudar. Aceite quem quiser. Quem não quiser, somos livres para não aceitar. Mas uma coisa é certa, esta é a verdade. Somos muito amados de nosso Deus. Mas Ele tem os seus estatutos, a sua lei, que um dia Ele colocará em prática. E esse dia está chegando, está ficando perto. O que vai acontecer? Você vai ser transformado, nunca mais verá a morte e nunca verá a lágrima nos teus olhos, porque o Senhor vai enxugar. E essa mesma Jerusalém que subiu, que é a igreja, ela vai descer. A Bíblia diz que ela vai descer. Vai descer, já não é nessa terra. Haverá uma nova terra, haverá um novo céu. Vai estar o tigre com o boi pastando junto e não vai ofender o outro, porque nem os animais vão ter maldade. Então, a nova Jerusalém que subiu, essa descerá do céu. E aí verá o reino de Deus, a eternidade, como era no jardim do Éden antigamente. Amém, irmãos? Espero que essa palavra ficou bem esclarecida para os irmãos. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, que nós fizéssemos
um momento de oração, pedindo que Deus viesse sempre nos conservar com essa fé, com a atitude de cristão. Ser cristão não é muito fácil, não, irmão. Eu digo que não é muito fácil você viver, porque às vezes somos provados e Deus permite que isso aconteça. Quem está lendo o livro de Jó sabe disso. O Jó, a Bíblia diz que era um homem mais íntegro daquela época dele. E sofreu, parece um condenado. Sofreu. Deus era culpado? Não, Deus ele estava como um campo de batalha e Deus e Satanás disputando o corpo dele. Mas Deus fez isso porque sabia que Jó era fiel a ele. Então, às vezes, acontece isso com a gente. Ah, mas por que aconteceu fulano? Fulano não é crente? As pessoas aí fora falam isso. Fulano não é crente? Por que aconteceu não sei o que lá? Aconteceu porque Deus está mostrando para o inimigo que você é fiel a Deus. Então, acredite nisso. Mas esses casos dessa natureza é muito raro que acontece. Mas acontece. Comigo já aconteceu. Já cheguei até a apanhar por amor de Cristo. Mas a coisa permanece. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche teus olhos. Se sentir vontade de falar em língua, fale. Uns 5 minutinhos aí de oração. Glória a Deus. Você e Deus. Fale com Deus do jeito que você sabe falar. Hoje eu quero poder. Hoje eu quero vencer. Hoje eu quero chegar mais pertinho de Deus. Começo a sentir o orvalho a cair. Já começo a notar diferença em mim. A minha alma se alegra, meu espírito canta, meu coração sorri, igual uma criança. Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, tudo posso no Senhor que nos fortalece. Nós estamos reunidos aqui, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique com o teu sangue que derramou na cruz do Calvário. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, endireita nossas veredas, toca com brasa do altar sobre as nossas cabeças, derrame o óleo do céu sobre nossas mentes, para que nós possamos viver uma vida, Senhor Jesus, de consagração, entendendo o nosso próximo, amando o nosso vizinho, amando nossos irmãos, perdoando aqueles que nos perseguem, aqueles que caluniam as nossas vidas. Que o Senhor dê alegria e paz, que mude o pensamento dessas pessoas, meu querido Pai. E usa cada um que está aqui com um instrumento em suas mãos para ganhar em outras pessoas para ti, para que venham nascer do Espírito e da verdade do Senhor nosso Deus. Pai amado, sei que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. E a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Há ainda algo que nós não sabemos, Pai. Venha derramar, Senhor Jesus, sobre esta igreja. Venha fortalecer, Senhor, os membros desta casa. Aleluia. Pensamentos negativos, venha arrancar de cada mente, Senhor Jesus.
Oh, meu Deus, se tem pessoas aqui que têm problema no trabalho ou perseguições, começa a trabalhar, Senhor, nas tuas divinas mãos. Eu entrego essa causa, meu Senhor Jesus, porque somos o templo do Teu Espírito, somos, Senhor Jesus, casa espiritual do Senhor. Venha ungir e abençoar aos Teus filhos que estão presentes, Pai. Derrama da Tua graça e do Seu poder aqueles que vieram, Senhor, para Te adorar na beleza de sua santidade, que nenhum deles saiam vazio daqui, mas cheios da tua graça, do poder do teu Espírito, louvando e glorificando o teu nome. Os problemas familiares sejam solucionados, problemas espirituais sejam solucionados, problema conjugal seja solucionado, problema, meu querido Deus, econômico seja solucionado, problema espiritual seja solucionado. Sim, meu Deus, traga honra para esta pessoa que, por exemplo, seu nome está desacreditado na sociedade. Sim, Senhor da glória, faz resplandecer a tua luz no meio desta escuridão e não permita, Senhor Jesus, a humilhação aos teus filhos, mas que eles se levantem como os verdadeiros adoradores para adorarem o Senhor em espírito e em verdade, para que o seu nome seja exaltado, glorificado, aonde quer que cada um de nós coloquemos a planta de nossos pés, seja feita a tua vontade e que teu Espírito nos conduza com palavras sobrenaturais que penetrem até a divisão da alma e das juntas e medula de cada pessoa que nós ouvir, e que assim haja discernimento no coração, nas medulas desse coração, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.